Olá, internautas conectados no DMTV, estamos de volta com o DM Entrevista e hoje recebendo um especialista em comportamento que vem falar conosco aqui, bater um papo conosco, na verdade, sobre preparo emocional para lidar com crise do emprego. Ele que é Master Coach, Diogo Raiza, e também ele é um especialista também em transformar mão de obra em talentos. Seja bem-vindo ao nosso programa, Diogo. Muito obrigado, Pires, é um prazer estar aqui com vocês. Diogo, eu quero saber o seguinte, nós estamos vivendo nos últimos tempos uma verdadeira crise, em especial não só econômica, mas também de emprego. Nós batemos aí este ano de 2015, né, o ano passado, como recorde de desemprego, e a tendência é piorar para os próximos anos. Mas não só aqui no Brasil, como na China também, há uma crescente do desemprego. Eu queria saber de você, enquanto especialista, enquanto coach, quais são as suas dicas que você pode passar aos nossos internautas, para quem nos assiste, de como conseguir lidar com essa emoção dentro do emprego? Bom, primeiro, há que se analisar também que esse processo da crise, ele começa lá no político, né? Começou no político, econômico, aqui no Brasil. Então aí a gente chegou no econômico, ele vai para o emocional. As contas começam a atrasar, como que você vai reagir? Difícil, né? Sim, com certeza. E outra, como que o patrão, como que o chefe está agindo? Como que ele está agindo na empresa em relação aos funcionários? Qual é a visão desse chefe hoje? Desculpa. Qual é a visão desse chefe hoje em relação à empresa? Qual é a política da empresa de se reinventar para esse processo de crise? As pessoas costumam dizer que a crise é extremamente prejudicial, prejudica pessoas, prejudica famílias. Sim, mas é um grande espaço para que você se reinvente. É um grande momento, ninguém cresce. Eu costumo dizer, e outros autores costumam dizer também, que ninguém cresce na bonança. Cresce na dificuldade, cresce sendo testado. E a crise é um momento específico para que você passe por esse período de crescimento. Então, como lidar com as emoções? Essa talvez seja a grande pergunta. Primeiro, para você se sentir mais seguro no seu emprego, no que você faz, é necessário que você tenha noção de você mesmo, autoconhecimento. Segundo, buscar qualificação, se diferenciar no trabalho, no mercado de trabalho, com o que você faz. Aprender uma língua estrangeira também é um grande diferencial hoje. E essa qualificação que eu digo, ela te traz uma certa segurança, porque o conhecimento, ele traz segurança. E essa segurança, sim, ela vem como segurança emocional. E agora, você disse que tem que ter esse autoconhecimento, mas como se conhecer? Basta olhar no espelho e se ver todos os dias, eu já me conheço? Já é um bom começo você olhar no espelho. A neurolinguística mostra pra gente que quando a gente começa a olhar no espelho e começa a olhar a nossa feição, e você se vê uma pessoa preocupada, cabisbaixa, você se vê uma pessoa desmotivada, qual que é a imagem que você está fazendo de você mesmo? De derrota pura, né? Com certeza. Então, existe uma técnica linda da neurolinguística que explica que se você for capaz de olhar para o espelho e se ver sorrir ao acordar pelo menos 2 minutos diariamente, o seu cérebro consegue registrar a imagem de você sorrindo e transferir isso para todo o seu corpo em forma de motivação. E como que a gente pode colocar isso em prática, essas questões? Primeiro, você precisa ter a coragem de olhar para o espelho e ter a coragem de sorrir. Você tem coragem de sorrir? As pessoas muitas vezes se perguntam, nossa, mas com tanta situação que eu estou vivendo, será que eu preciso? Será que eu dou conta? Será que isso realmente vai me ajudar? Existe um hormônio que nós carregamos no nosso organismo, que é o hormônio do sucesso, mais conhecido por hormônio do sucesso. Nós, coaches, trabalhamos muito com ele, o desenvolvimento desse hormônio de forma natural no organismo, que é a testosterona. E como desenvolver esse hormônio do sucesso no organismo? Primeira coisa, quando você acorda e você se vê sorrindo para o espelho, você já está dizendo para o seu cérebro, olha, hoje é um dia feliz. Segundo, usar expressões verbais que vão te animar. Usar mantras pessoais. Que mantras que são esses? É coisa de hindu? Não, é coisa de brasileiro. Qual é a autoafirmação que eu vou fazer para mim hoje, para minha pessoa, para que eu tenha um dia maravilhoso? Então, você vai se fazer autoafirmações olhando para o espelho. Eu sou um vencedor.
eu sou poderoso, eu sou amoroso, eu sou sucesso. Quando você começa a olhar e dizer isso, olhando nos seus olhos de frente para o espelho, você começa a desenvolver de maneira natural, aumentar o seu índice de testosterona no organismo. Nós sabemos o seguinte, tem muitas pessoas que muitas vezes não conseguem buscar essa autoestima, essas dicas que você acabou de citar, e ela tem que buscar um profissional, que nesse caso poderia ser, no caso, um coach, para poder ajudá-la. Eu queria que você falasse um pouquinho do que é um coach, o que ele faz, esse profissional, e como que ele ajuda essas pessoas, que é no seu caso você como Master Coach. Bom, o processo do coaching é um processo onde você pega a pessoa que está um determinado estágio, e leva essa pessoa a atingir os objetivos, o estágio desejado. Então você passa ali, primeiro, qual é o seu sonho? Muitas vezes as pessoas têm um estágio desejado que se subestima ainda. Então nós promovemos o encontro dessa pessoa com aquilo que ela gostaria de realizar e mostrando para ela que ela poderia muitas vezes realizar até mais. Então, autoconhecimento. Nós promovemos o processo de coaching, não é nada mais, nada menos do que um processo de profundo autoconhecimento. Nos próximos dias você vai ministrar uma palestra sobre esse tema. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa palestra, onde é que você vai estar, quem puder participar, como é que funciona essa palestra? Bom, vai ser um curso. Será um curso de 3 dias, sexta, sábado e domingo, 4, 5 e 6 de março. Esse curso ele fala de liderança e transformação pessoal. Quando você fala de liderança, a pessoa está preparada para ser líder. Você está preparado para ser líder de você mesmo? Porque as pessoas, para serem líderes de alguém, de grupos, eles têm que serem líderes deles mesmos. Responsabilizar-se por si mesmos. Então, autoliderança. Nós vamos ensinar quais que são os diferenciais das pessoas que são capazes de liderar. Quais são os diferenciais das pessoas que são prósperas financeiramente. E vamos falar também de uma coisa muito peculiar chamada a energia do sucesso. O que é a energia do sucesso? O sucesso tem energia? E sabe-se que nós, seres humanos, possuímos campos magnéticos. Já foi provado cientificamente. A radiestesia fala muito isso. A física quântica fala muito disso. E esse curso vai trabalhar exatamente isso. Como entrar nessa corrente, nesse fluxo da energia que leva ao sucesso. Você acredita que você pode... Você acredita em vampiros? Eu acredito assim, não nesse vampiro místico, na verdade, né? Esse vampiro dos filmes, não, mas por uma outra visão, eu creio sim que existe os vampiros, que são aqueles que sugam as nossas energias, seria isso? Exatamente, muito bem lembrado. Os vampiros os quais nós relatamos são aquelas pessoas que são capazes de roubar a nossa energia. Muitas vezes você tem um projeto para ser realizado, você conta esse projeto todo empolgado para uma pessoa e o seu projeto dá errado. Ou às vezes você dá um abraço em um colega de trabalho que seja, ou em um próprio familiar, e você passa o resto do dia com dor de cabeça. Já aconteceu isso com você? Não, já senti isso, já senti cansado perto de outras pessoas também. É interessante você falar isso, que agora eu me lembrei de exemplos, até de amigos meus, que tem pessoas, quando ela se encontra com aquela pessoa, falam, nossa, essa pessoa é estranha. Só que ela não sabe desse processo. Sim, é pouco conhecido ainda, mas graças a Deus está num processo de expansão, porque isso é ciência, não tem nada a ver com misticismo, isso é ciência pura. Avaliando a interação dos nossos campos magnéticos. Então, os nossos campos magnéticos estão se interagindo a todo momento. E esses campos magnéticos dos seres humanos, eles podem ser influenciados de maneira positiva quanto negativa. Não é? E o mais importante disso, o mais importante desse processo, como você está organizando o seu campo energético? Qual é a energia que você está vibrando? Você está vibrando energia de medo, de fracasso, de ansiedade, de dor? Ou você está vibrando energia de gratidão, de prosperidade, de alegria, de harmonia e de paz? Então, quando a gente fala de vibrar essa energia, toda a energia começa aqui, com a gente. A gente projeta, quando nós projetamos essa energia, ela vai percorrer o nosso corpo. E como nós vamos interagir com as outras pessoas?
Esse curso nós vamos ensinar isso. Como você utilizar dessa energia do sucesso para contaminar de maneira positiva, espalhar de maneira positiva essa energia do sucesso aonde quer que você esteja. Eu queria saber o seguinte, já que você fala desse pensamento, dessa energia, eu queria saber se o pensamento ele tem força de influência nesse processo de mudança, seja ele de emprego, seja ele de relacionamento, para quem, por exemplo, está numa relação e não consegue sair daquela relação? Boa pergunta. Um físico quântico chamado John Wheeler, esse PhD em física quântica, ele conseguiu foi o autor de uma teoria muito interessante a respeito disso. Ele conseguiu mostrar que o átomo ele é vazio por dentro, praticamente vazio. E ele é composto de 99,96% de eco, vazio. E apenas 0,04% do átomo é composto de energia. E essa energia, segundo a teoria do John Wheeler, ela é dirigida pela nossa consciência. Vamos resumir isso, traduzir isso em palavras bem simples. Você é capaz de criar a sua realidade. Só para deixar bem claro, né, Diogo, essa questão da energia da qual você cita não tem nada a ver com esse lado espiritual, da religião. É bom deixar isso claro, porque as pessoas às vezes acham, nossa, o cara às vezes envolve magia, e é um mago, e na verdade não é bem isso, né? A grande magia desse processo é que a ciência está provando isso, né? A grande magia desse processo é que hoje a ciência está conseguindo comprovar o que foi dito há milhares de anos atrás, por várias linhas de pensamento, por vários sábios. E o mais importante desse processo, a gente não toca na questão de misticismo, de religião. Nós somos cientistas comportamentais e estamos buscando esse vínculo, não é? Essa ligação, fazer essa ponte entre a ciência e o que já foi explicado há muito tempo atrás. Certo. Diogo, eu queria saber o seguinte, nesses momentos de crise, surgem muitas oportunidades, às vezes, de emprego, e surge um medo. Não só de emprego, mas na vida nós somos sempre, parece que o medo sempre está nos rondando o tempo todo. O que é o medo? O medo é a ausência do amor. É quando você está mais preocupado com o negativo do que o sentir aquilo que é realmente a essência. Quando a gente fala de medo e de amor, a gente está falando de duas energias completamente opostas, porque uma é a ausência da outra. Quando a gente tem medo, por exemplo, por que a pessoa muitas vezes ela engorda? Segundo a psicoterapia, a psicologia, a pessoa engorda porque ela tem medo de não ser notada. Seria uma das milhares de explicações. Por que o psicopata ele é capaz de matar? Porque ele tem medo de morrer. Então, a energia do medo, ela é voraz, porque ela é a ausência do conhecimento. E esse conhecimento nós chamamos de amor. E qual que é o grau de perigo do pessimismo? O grau de perigo do pessimismo é levar a uma implosão na sua vida, uma implosão de todo um processo, onde você está ligado em energias extremamente vampirescas, vamos dizer assim. E vou dizer uma coisa, nós, em maior ou menor escala, podemos ser vampiros. Muitas vezes nós somos vampiros de nós mesmos. Isso é muito sério. Então nós precisamos também entender que o culpado de todo o processo de desgraça na nossa vida não é o outro. Como diz o Homer Simpson, a culpa é minha e eu ponho a culpa em quem eu quiser, né? Não. A culpa é minha e eu preciso de assumir essa culpa. Eu preciso de entender que o responsável pelo meu sucesso sou eu. Ninguém mais é responsável pelo meu sucesso a não ser eu. E eu começo me responsabilizando justamente pelos meus defeitos. No dia a dia, no seu consultório, quais são os tipos de problema mais comum que você recebe no cotidiano das pessoas, que elas te contam, relatam? Eu queria dizer a pergunta clássica. A pessoa senta e já começa a chorar porque ela está desesperada em relação a por que eu tento e tudo que eu faço é mais difícil para mim do que para as outras pessoas. Ou só dá errado, né? Para o outro dá certo, mas para mim só dá errado. Por que a galinha do meu vizinho é mais gorda? Por que a casa dele é mais bonita? Por que a tinta, que é a mesma que eu compro, brilha mais?
Por que a esposa do meu vizinho é mais bonita que a minha? E é bem simples. As respostas para esse tipo de questão começam em como você se enxerga? Como você enxerga o mundo? Aí volta aquela questão também do espelho. Sim, eu achei bastante interessante, você começou com brincadeira, citando a questão do espelho, e você viu que é uma grande verdade. A partir do momento que nós somos capazes de encarar os nossos pontos de melhoria, olhando para o espelho, e com a alma, sem medo, e parar de mentir para a gente mesmo, parar de contar historinha. Quantas pessoas vivem se justificando pelos seus fracassos? É aquela história, mimimi hoje, mimimi amanhã, mimimi depois da manhã. Até quando que você vai inventar desculpa para você não ter sucesso? Então, é parar de reclamar, parar de dar desculpa. Quando a gente para de dar desculpa, a gente entra na zona do merecimento. Então, quando a gente entra na zona da autorresponsabilidade, automaticamente você começa a entrar na zona da mudança dos paradigmas que você estabeleceu aqui, para você mesmo. E novas sinapses, novas ligações cerebrais começam a ser feitas, mudando o seu comportamento de um estágio completamente pessimista para positivista. O brasileiro em si, ele é um ser humano pessimista? Por incrível que pareça, era para ser, né? Com essa onda de violência, crise econômica. Exatamente, mas não é. Tá? O brasileiro, a natureza do brasileiro é completamente positivista, esperançosa. O que nós estamos vendo é o começo de uma descida nesses índices de otimismo, de esperança, porque você vê todo esse processo que acontece estimulado aí por uma política mal feita, uma economia mal dirigida, você começa a perceber que esse nível, né, esse índice de esperança começa a cair. Mas eu digo para você, o brasileiro, na sua essência, ele é otimista e esperançoso. Mas e o que falta para o brasileiro, por exemplo, conseguir um bom emprego? Porque tem aquela questão de, além do medo, da falta de qualificação, quais são outros quesitos que podem entrar na cabeça dele para que ele possa não conseguir o tal almejado, tão sonhado emprego? A primeira coisa que eu digo é segurança emocional. Se você não tem inteligência emocional para lidar com uma entrevista de emprego, você vai ceder sua vaga para outro. Outra coisa, além da segurança emocional, o conhecimento. Quando você tem conhecimento, você busca o conhecimento, ele te traz essa segurança. É como eu disse agora há pouco, o conhecimento ele vai te embasar em todas essas questões que vão culminar num resultado positivo. Aquela coisa de dizer que eu nasci em berço de ouro, eu nasci de família pobre, por isso eu sou pobre, você é pobre, isso existe ou dá para romper? Dá para ser um Silvio Santos? Olha, essa é uma super pergunta. Primeiro, eu costumo dizer que as pessoas, elas possuem padrões que foram padrões comportamentais que acabam se tornando crenças. O processo de coaching mostra muito isso. As pessoas passam pelo processo educacional, onde o pai tem a coragem de falar, a mãe principalmente, não pega no dinheiro, o dinheiro é sujo. Ou às vezes o pai sentado na mesa, igual já várias vezes em consultório eu vi isso, o pai sentado na mesa e tendo a coragem de falar para o filho, seu tio não vai ligar mais para você não, seu tio agora está podre de rico, depois que ele ficou rico ele se afastou das pessoas. Imagina a crença que uma criança dessa, com 4 anos de idade, vai desenvolver quando chegar à fase adulta. Parece que ninguém pode ficar rico, né? Começa a ganhar um pouquinho de dinheiro, parece que é proibido, né? É incrível, aqui no Brasil tem-se a ideia bem pejorativa de que ficar rico é ruim. Tanto é que nós utilizamos o termo podre de rico, rachando de ganhar dinheiro. Para que você tem que rachar para ganhar dinheiro? O cara é podre de rico, ele não sabe aonde ele coloca dinheiro mais, né? Isso, para que você tem que apodrecer para ganhar dinheiro? Então, assim, é um termo muito utilizado, isso eu acredito que também vem pela questão da evangelização, tá? Não estou aqui falando mal da Igreja Católica, mas parte do princípio de que se pregava pobreza. Então, a riqueza era algo extremamente pejorativo naquela época. E então, essa crença veio lá de trás. Então, quer dizer que a minha mãe é culpada de eu não ser uma pessoa bem-sucedida? Não.
provavelmente a mãe da sua mãe, a sua avó, tenha passado a mesma crença. E a sua bisavó tenha passado essa mesma crença para sua avó. A sua tataravó tenha passado essa mesma crença. Então não tem culpado. Culpado a partir de agora é você, se você não parar essa roda. Essa roda kármica que nós chamamos. Se você não parar essa roda e entender que você é o responsável por refazer essa crença a partir do momento que você conhece, você sabe dela, aí sim, aí você vai ficar estacionado no tempo. Tá certo. Diogo, eu queria saber então, para a gente poder finalizar a nossa entrevista, qual que é a mensagem que você deixa para quem busca essa transformação de vida, tanto na vida pessoal quanto na carreira? Primeira mensagem, vamos parar de mimimi. Vamos parar de reclamar. Eu tenho um grande amigo chamado Bruno Miranda, é um dos maiores palestrantes do Brasil hoje, e ele lançou um desafio chamado Passe 21 dias sem reclamar, o desafio dos 21 dias. Então, parafraseando o Bruno Miranda, eu falo, vamos parar de reclamar, vamos parar de mimimi e vamos começar a agradecer, vamos começar a agradecer pelo que nós já temos. Quando a gente começa a agradecer pelo que nós já conquistamos, nós nos programamos para estar prontos para receber mais. Então, essa questão do consumismo que é incitado todo dia pela mídia, nos torna pessoas insatisfeitas. Porque a partir do momento que você adquiriu aquilo que você tanto gostaria de ter, você já vai ser seduzido para ter uma nova coisa. Então vamos parar de colocar a nossa expectativa no ter, e sim em sermos pessoas agradecidas, sermos pessoas positivistas, sermos pessoas planejadoras e sermos pessoas responsáveis pelo nosso sucesso. Talvez esse, Diogo, seja um dos maiores desafios, talvez, da sociedade moderna, é saber separar isso, né? Em ser e em poder ser. Como é que é a diferença? A grande maioria quer ter tudo, né? Quer ter o carro, a casa, a esposa dos sonhos, poder viajar para conhecer o mundo e ter uma conta bancária bem gorda. Só que para você ter, a primeira coisa que você precisa é fazer. Não é nem ser, então. Não. Primeira coisa que você precisa para ter está em ser. Ser, buscar o conhecimento, buscar se embasar. Depois que você aqui dentro você faz. Depois que você faz, você tem como resultado. Então a pirâmide, ser, fazer e ter. Tá aí, então é interessante essa dica que realmente para quem gosta de passar a vida reclamando, achando que Deus olhou para o outro e não olhou para você, então tá aí uma boa dica, né, Diogo? Com certeza. Para de olhar para o outro, de se comparar com o outro, porque nós não somos seres passíveis de comparação. Nós somos seres únicos, com experiências únicas. Estamos aqui justamente para buscar o nosso aprimoramento. Então, a partir daí, para de comparar com o outro. Começa a olhar para os seus pontos de melhoria. Aonde você precisa de melhorar. E começa a olhar também quais são os seus pontos fortes para você se embasar neles e fundamentar a sua base, a sua pirâmide do sucesso. Eu só queria saber o seguinte, Diogo, rapidinho. Como passar esses 21 dias sem reclamar? Eu particularmente, queria fazer esse teste de passar 21 dias, indicar para algumas pessoas próximas a mim, de fazermos juntas. Né? Como que a gente pode fazer isso? 21 dias sem reclamar. Faça uma lista com 50 itens pelos quais você é grato. É difícil fazer uma lista com 50 itens pelos quais você é grato? É mais fácil falar o contrário, né? Exatamente. Tem gente que não agradece o sol que ilumina o rosto. Tem gente que não agradece a chuva que caiu agora há pouco. Tem pessoas que não são capazes de agradecer o ar que elas respiram. Então começa aí, começa agradecendo isso. Agradece a família que você tem. E a partir daí, toda essa metafísica do sucesso começa a se manifestar na sua vida. Tá certo, nós recebemos hoje o Master Coach Diogo Raiza, ele que é especialista em comportamento e também, como vocês viram aí, um especialista em transformar a mão de obra em talentos. Então, se você quer saber mais, entender mais sobre esse trabalho que ele desenvolve, dá tempo ainda de se inscrever para o curso ainda, que ocorre na sexta, sábado e domingo? Dá tempo, acessar o nosso site. É bem simples, www.diogoraiza, Raiza é R-A-I-Z-A,
Então é diogoraiza.com.br. E aí, então, sexta, sábado, domingo, vai ter esse curso ministrado. Qual que é o local? Lá no Espaço Bueno. O curso chama-se Liderança e Transformação Pessoal. Está preparado para se transformar pessoalmente? Vem para cá, vem com a gente, que você vai ter com certeza resultados fantásticos. Aí então, uma ótima oportunidade. Então, obrigado, Diogo, pela sua vinda ao DMTV. Nós esperamos posteriormente para nós falarmos também sobre essa parte da energia, da qual que é o nome, agora eu esqueci, é Reiki. Do Reiki. Nós vamos falar de bioenergia, né? A bioenergética do ser humano, o Reiki e como que esses campos magnéticos se interagem. Então, se você que ficou curioso, então não pode perder, então, nos próximos dias. Então, o Diogo vai voltar aqui ao DMTV para falar sobre isso, que é muito importante também, né? Então, para você que se energiza de algo negativo, então, para que você consiga fazer esse equilíbrio e realmente fechar o corpo diante de tanta coisa ruim que acontece diariamente aí no nosso cotidiano. Bom, olha só, o DMTV volta a qualquer momento com mais informações, volta com os boletins diários durante a nossa programação e também com mais entrevistas ao longo de toda a transmissão aqui pelo DMTV. DMTV é a sua TV na web.